Bom dia, Igreja do Senhor, a paz de Cristo. Hoje, domingo, dia 21 de março, estamos aqui diante da palavra do Senhor para mais uma lição, para mais um momento de escola bíblica dominical. Convido a você e a sua família a pegarem a sua Bíblia para estarmos juntos diante do Senhor, aprendendo um pouco mais acerca do reino de Deus. Mas antes, oremos ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele esteja em nosso meio, falando aos nossos corações, mudando a nossa mente e agindo conforme a sua vontade em cada vida que ouvir esta aula. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque Tu és lindo, maravilhoso, Tu és o nosso amado, nosso Senhor. Nesta manhã de domingo, no seu dia, Pai, estamos diante de Ti para primeiramente te agradecer pelo ar que respiramos, pela nossa vida, nossa família, pela liberdade que temos, Senhor, de estarmos juntos, aprendendo mais acerca de Ti, dos Seus atos, da Tua palavra. Senhor, esteja em nosso meio, fala aos nossos corações e me usa, Senhor, conforme o Teu querer. Pai, que sejamos, ó Deus, transformados, mente, Senhor, corpo e espírito, para que possamos estar irrepreensíveis diante do Senhor em nossa caminhada cristã, até a volta do nosso Senhor. Pai, continua conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Hoje estaremos estudando a lição número 11, cujo título é Compromissados com a Evangelização. Essa palavra compromissados tem nos levar a verdadeiramente o significado de compromisso. Tem palavras sinônimas chamadas contrato, acordo, ajuste, combinação, pacto, mas pensar em cada um de nós como um cristão que tem compromisso, ou seja, que está conectado à vontade do Senhor, que é que todos sejam evangelizados. Todas aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo têm a oportunidade de receber a mensagem e as boas novas de salvação. A nossa leitura em classe será no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 20. Mas antes, louvemos ao Senhor com a nossa irmã Débora, o hino da harpa cristã de número 600. Preste atenção nessa letra, irmãos. Vamos, de fato, colocar as nossas mãos disponíveis como cristãos para semear, aonde quer que estejamos, a palavra do nosso Deus. Louvemos ao Senhor.
já não há lida. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega ao fim. Firmes enquanto a morte não tocar clarim. Vamos, irmãos, à obra, o Cristo trabalhar. Eia que vindo a noite, vamos descansar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, que nós venhamos a trabalhar na obra do Senhor, anunciando o seu evangelho, as boas novas que transformam o nosso ser. Queridos, eu te convido a abrir a tua Bíblia ou a tua revista. Estaremos lendo, meditando sobre a passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de 14 a 20. Estarei fazendo a leitura na tradução da NVT, acompanhe comigo. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Esse texto é o texto final do Evangelho. Nós encontramos aqui o momento, em que o Senhor aparece aos 11 discípulos, repreende, a eles por conta do comportamento deles diante da morte e ressurreição do Senhor, e lhes entregam, aquela mensagem onde nós percebemos que o Senhor está convocando cada um do seu discípulo a se mover, a estar em movimento, assim como o Mestre, ficou em movimento o tempo todo do seu ministério. Então, é indo, é se movimentando, é anunciando, é mostrando que, através da presença do Espírito Santo de Deus neles, grandes coisas e maravilhas iriam acontecer. E logo depois o Senhor ascende aos céus e percebemos que nos últimos versículos, os discípulos obedecem exatamente aquilo que o Senhor havia falado. Ou seja, a ordem que o Senhor dá a seu discípulo, ela é cumprida. E a ordem que o Senhor dá a cada um de nós precisa também ser cumprida. Então, que possamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor falar conosco nessa manhã acerca do nosso compromisso com a obra evangelizadora. Sendo assim, como cristãos, nós precisamos estar conscientes de que
A evangelização, ela sempre deve ser prioridade em nossas vidas. Como vimos, foi a última ordenança de Cristo antes de ascender aos céus. E vimos também que os primeiros discípulos do Senhor e apóstolos, né, sendo enviados a cumprir, né, essa ordenança de Cristo, assim como eles cumpriram, nós precisamos cumprir também. Porque nós somos capacitados, né, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus, a testemunhar a Cristo. Falando, né, de evangelização, nessa lição tão importante, aonde em uma revista estamos falando acerca da atuação do Espírito Santo nos dias atuais, né, falando acerca de pentecostalismo, nós não podemos jamais deixar de saber, de entender e de viver o nosso propósito aqui na Terra. Então, por que Cristo nos fez nascer? Por que estamos aqui? Como Igreja de Cristo, qual é a nossa função? Então, nós precisamos, nesse momento da lição, compreender que a capacitação para a evangelização não vem de nós mesmos. Nós podemos fazer muitos cursos sobre missões, podemos nos preparar para missões e devemos, mas quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Seja para anunciar o Evangelho na nossa casa, seja para anunciar o Evangelho na casa do nosso vizinho, seja para nos enviar para qualquer lugar espalhado por toda a terra. Em todos esses lugares, nós precisamos ser testemunhas de Cristo, anunciando, verbalizando as verdades bíblicas, verbalizando, anunciando a salvação em Cristo Jesus e também vivendo esse evangelho, sendo testemunha pessoal em nossa vida. Nossa vida já testemunha Cristo sem sequer abrirmos a boca. Então, todo ser humano pode e deve ter acesso a esse testemunho. Porque a palavra do Senhor, o Evangelho, as boas novas de salvação é para todos. Nós cremos nisso. Porque Jesus não morreu só por alguns. Jesus morreu para que todos fossem salvos. Pois não há salvação, a palavra de Deus nos diz isso, não há salvação sem Jesus. Então, a firme certeza da segunda volta de Cristo, ela nos enche, né, desse sentimento de urgência de irmos, de caminharmos, de estarmos em movimento, pois o Evangelho precisa ser pregado com palavras e também através das nossas vidas. Esse é o verdadeiro testemunho, porque aquilo que a gente fala, a gente vive. Né? O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, a nossa maneira de viver, reflete exatamente a transformação que o Espírito Santo de Deus fez e faz em nós. Então, como o reino de Deus cresce? Quem o Senhor escolheu, então, para anunciar a sua mensagem? O mundo está carecendo demais de Cristo e a cada ano que passa a gente percebe isso. Há uma necessidade de Deus. As pessoas estão sem Deus. E quando as pessoas estão sem Deus, o amor esfria, a paz esfria. Tudo aquilo que só Deus pode dar, a gente não consegue mais enxergar no mundo. Então, esse mundo carente precisa do Evangelho de Cristo, precisa que as boas novas cheguem a essas vidas. E o mundo perece porque está dominado pelo pecado. As ações humanas estão entranhadas do pecado. Mas assim, né, como o Senhor Jesus fala na parábola do semeador, que aquele que semeia, né, aquela semente do Evangelho,
ela pode cair em vários tipos de terra, que são os corações, né? Jesus explica essa parábola depois, dando significado a cada elemento da parábola. Assim devemos ser, cada um de nós, porque nós somos verdadeiros semeadores, que dão, né, darão, não é um futuro, que dão, é hoje, é presente, continuidade à obra de que Cristo começou. Então, tudo aquilo que o Senhor começou, porque Ele veio para isso, Ele veio para anunciar o reino do meu Pai, e Ele anunciava a salvação, Ele morreu para que o mundo fosse salvo, Ele ressuscitou, voltará e espera que a sua igreja, que agora tem a missão que Ele iniciou, ela complete essa missão. Então, nessa manhã, essa lição, ela me convida, ela te convida a verdadeiramente sairmos da nossa zona de conforto e utilizar elementos evangelísticos para anunciarmos as boas novas de Cristo. Que sejamos semeadores dessa grande seara, desse grande, né, celeiro que é o mundo, onde vidas estão perecendo sem Cristo, onde vidas necessitam do Senhor. Então, como que o reino de Deus cresce? Cresce quando eu e quando você, cristãos, servos do Senhor, filhos de Deus, nós ganhamos vidas para Cristo. E quem o Senhor escolheu para anunciar a sua mensagem? Aquele que é discípulo de Cristo. Tópico 1. A evangelização como prioridade. Todos precisam saber. E eu e você, nós precisamos falar. Falar a respeito do Evangelho de Cristo. E essa palavra, termo, Evangelho, que significa boas novas, aparece 76 vezes no Novo Testamento. E aparece no singular. 54 como verbo, evangelizar, e 3 vezes se referindo ao evangelista. Então, o Senhor Jesus Cristo é o conteúdo do Evangelho. E o que nós precisamos falar? Nós precisamos falar acerca da sua vinda, por que ele veio, como veio, para que veio, seu ministério terreno, o que Jesus fez, como fez, para que fez, sempre dando glórias ao Pai, o seu sofrimento, porque ele morreu, como morreu, sua morte, sua ressurreição, porque ele ressurgiu. Hoje, dia de Santa Ceia do Senhor, exatamente esse momento de Santa Ceia traz à nossa memória justamente esse momento. E esse momento é um momento que nos traz muita esperança, porque o Senhor ressuscitou, né, e vai voltar. Então, essa promessa, né, da sua segunda vinda também precisa estar na mensagem que anunciamos. Então, quando se fala de evangelho, né, anunciar o evangelho como prioridade na nossa vida e também a evangelização como prioridade da vida do cristão, é falar, é anunciar a mensagem que salva o pecador. Da mesma maneira que essa mensagem chegou um dia a nós precisamos anunciar essa mensagem a outros. Então, somente através do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, o que seria evangelização? Evangelização é exatamente o ato, o momento, né, de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas, por meio de palavras e também ações, como nós já vimos fazendo exatamente o que Jesus fez. Então, por sermos cristãos, por já conhecermos a mensagem de boas novas, por sabermos que somente através de Jesus que somos salvos, essa mensagem ela precisa continuar a ser anunciada e propagada. Conforme Mateus 4:23, que nos diz: Jesus viajou por toda a região da Galileia,
ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. Então, aqui nesse versículo, nessa narrativa, nós vemos ações de Cristo. E se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos agir e fazer conforme a vontade do Senhor, tendo Ele como nosso exemplo. Então, aquele que comunica paz, aquele que comunica as boas novas de salvação, aquele que anuncia a salvação em Cristo Jesus, ele está cumprindo exatamente Isaías 52:7, que diz: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. E verdadeiramente o Senhor reina, precisa reinar em nossa vida. Ele reina onde quer que nós estejamos. Ele é o Senhor e Salvador do mundo. Ele reina e glória a Deus por isso. E o apóstolo Paulo, em Romanos 10:15, ele exatamente identifica esse mensageiro que traz as boas novas, como sendo os pregadores do evangelho, os apóstolos, que são considerados enviados, aquele que é enviado com alguma missão. E no caso a missão é o quê? Falar de Cristo, anunciar as boas novas. E diz assim: e como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Então a gente percebe aqui uma citação de Paulo do livro de Isaías. Então, como alguém falará se não for enviado? Então nós precisamos ter no nosso coração o desejo de ser enviado. Muitas vezes são pessoas próximas a nós que estão precisando de Cristo, precisando que as suas vidas sejam transformadas. E dentro do nosso coração, a gente precisa sentir a presença do Espírito Santo de Deus, nos convocando a sermos enviados. Enviados, seja para esse vizinho, para anunciar o evangelho, seja para uma pessoa próxima, um amigo, seja na família, seja através das nossas redes sociais. Esse sentimento de envio, de estarmos sendo enviados com a missão de anunciar o evangelho de Cristo, precisa estar latente em nós, precisa estar como aquele sentimento diário, forte, poderoso dentro de nós. Isso não pode morrer dentro de nós, porque se estamos aqui, se fomos alcançados por Cristo, é porque Ele conta comigo e contigo, para que sejamos boca de Deus aqui na terra, anunciando o evangelho que salva, que cura e que transforma a vida do ser humano. Sendo assim, o evangelho não é uma mensagem alternativa, é a graça de Deus anunciada. É a mensagem que transforma, é a mensagem transformadora do Calvário. Não é algo improvisado. Deus não pegou e fez de qualquer maneira. Não, mas é uma promessa conhecida desde o Antigo Testamento, que Deus já enviaria o Messias, o enviado, o Cristo, o Salvador, e foi concretizada com a vinda do Senhor. Então, João, os evangelhos de um modo geral, mas João capítulo 1, versículo 14 e 16 nos diz: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Aleluia. João, o discípulo amado do Senhor Jesus, fala acerca da vinda dele, como uma vontade do Pai. Então, a glória do Filho único do Pai. Então, assim, Jesus ele veio com um objetivo,
ele veio para salvar todo aquele que crê, né? E João Batista dá o testemunho de Cristo antes mesmo que Jesus comece o seu ministério. Então, do Senhor, né, nós recebemos graça sobre graça. Amor que não merecemos sobre amor que não merecemos. É a graça de Deus manifestada, né, através do seu Filho. E quem está com essa responsabilidade de anunciar o Cristo, né? A igreja. O Senhor constitui então a igreja como essa agência do reino dos céus na terra, encarregada de anunciar as boas novas de salvação. Então, a igreja de Cristo, que sou eu, que é você, nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos, como disse no título da lição, estarmos compromissados. Nós precisamos não parar, né, para que todos sejam alcançados por essa mensagem salvadora e transformadora. Aquilo que Jesus fez por nós, fez por mim, né, Ele quer fazer por todas as vidas. Os apóstolos Pedro, Filipe, Paulo e muitos outros, eles anunciaram a mensagem de Cristo além de Jerusalém. E anunciaram o mundo gentil como prioridade de suas vidas. E por esses homens terem saído da sua zona de conforto, foi que o Evangelho chegou até nós. Grande é o papel do Espírito Santo de Deus na sua igreja, na minha vida e na sua vida, porque é através dele que se confirma a pregação nos corações daqueles que ouvem. Cabe a nós anunciarmos, falarmos a palavra de Deus, abrirmos a Bíblia e mostrar como ela foi escrita, o que ela diz, o alcance que ela tem, a forma como o Senhor fala através dela, anunciar a vontade de Deus para o ser humano, o plano de salvação. Agora, o Espírito Santo de Deus é que vai entrar naquela vida, naquele coração e vai convencer, vai confirmar tudo aquilo que a gente vem a falar. Então, nós devemos ser grandes semeadores em nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, ou seja, em cada oportunidade que o Senhor for nos dando, que nós não venhamos a nos calar, mas que nós venhamos a anunciar as boas novas do reino de Deus. Tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A primeira pergunta que fica, né, nessa parte da lição é: qual a extensão da obra expiatória de Cristo? Ou seja, quando Cristo foi à cruz, né, por quem ele estava morrendo? Qual é essa extensão? Por alguns ou por todos? Esse tema ele é muito debatido. Ele é muito debatido há muitos séculos. Mas para nós, assembleanos, a teologia pentecostal, ela se importa com o que a palavra de Deus nos diz. E é assim que a nossa teologia se baseia. Nós consideramos a expiação como sendo ilimitada, né? E nós vamos ver exatamente o que isso significa nesse momento da nossa lição. Ou seja, a expiação limitada, ela se opõe à expiação ilimitada. A expiação limitada, você pode acompanhar aí pela sua revista, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica equivocada e baseada numa interpretação, ou seja, numa exegese, num estudo, né, da palavra de Deus muito ruim. Enquanto que a expiação ilimitada significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade.
E esse ensino nós recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Então, para nós, assembleanos, nós cremos na expiação ilimitada, onde Jesus morreu por todos, porque não faz sentido o Senhor ir à cruz do Calvário e morrer somente por alguns. Agora, aqueles que não resistirem à graça divina e aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, serão salvos da morte eterna. Então, há duas coisas que andam em paralelo. Existe aí expiação ilimitada e a graça resistível. Ou seja, por amor, Jesus se entregou. Por amor, o Pai entregou seu Filho. Então, é uma graça que o Senhor manifesta. Ou seja, sem merecermos, Ele nos ama e quer nos salvar. Então, essa expiação, ela é ilimitada, porque Deus ama a todos. Deus ama a todos os pecadores, Deus não ama o pecado. Então, a expiação ilimitada, ela mostra que a salvação, ela está disponível para todas as pessoas em todos os lugares. Agora, a graça resistível é exatamente o homem podendo resistir à graça divina. Então, aquele que aceita a Cristo, ou seja, aquele que se converte ao Senhor, aquele que não resiste à graça de Deus e aceita o Senhor, ele é salvo. Agora, há aqueles que o evangelho é anunciado, há aqueles que o homem prega, mostra o caminho, fala de Cristo e resiste à graça. Não quer o Senhor. Então, eu coloquei aí alguns versículos onde a gente pode comparar, a forma como o Senhor fala, a forma como o Senhor mostra na sua palavra, acerca da salvação, acerca da forma como o Senhor agiu no mundo, e continua agindo, querendo que todos sejam salvos. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo 3, 14 e 17. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Paulo aqui está falando a Timóteo. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Paulo aqui está lembrando a Timóteo que ele já havia ouvido, falar das palavras de Deus desde a sua infância. E que cabe a ele, diante da sabedoria que foi dada através da palavra, para receber a salvação que vem através da fé. Então, a fé dele precisava ser movida através das palavras que ele já conhecia desde a infância. Em João 4,42, há uma passagem interessante de Jesus com a mulher samaritana, e depois que ela aceita a Cristo, ela vai anunciar. E aqueles que receberam a palavra de Cristo através daquela mulher, disseram a ela: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então há uma decisão do homem em querer ou não a Cristo. 1 João 4, 13 e 15 nos diz: Deus nos deu o seu Espírito
como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, o plano de salvação é para todos. É certo que muitas vezes a palavra mundo nas Escrituras significa aquele sistema, maligno dominado por Satanás. Mas nessas passagens a gente percebe instruções acerca de que nós precisamos declarar nossa fé como seres humanos criados por Deus, nos inclinarmos e declararmos a nossa fé em Cristo Jesus. 1 João 2,2 nos diz: Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas dos pecados de todo mundo. Então, nós percebemos aqui, o apóstolo João falando que não era somente pelos pecados dos discípulos de Cristo, não era somente por aquele grupo que andava com Cristo que Cristo iria morrer. Não. O Senhor morreu, o Senhor se sacrificou para que houvesse perdão, dos pecados dos discípulos e não apenas dos pecados dele, mas de todo o mundo. Tópico 3, evangelização local e transcultural. Nesse tópico nós vamos ver quando nós evangelizamos mais perto de nós e quando nós vamos evangelizar em um outro tipo de cultura, e até mesmo fora do nosso país. Então, evangelismo e missões, nós já entendemos que são tarefas da igreja, mostrada desde o Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos narra essa expansão da mensagem de Cristo que vai além de Jerusalém, Judéia, Samaria, chegando até a Europa. As dificuldades do trabalho missionário também são narradas, e ressalta no livro de Atos o poder do Espírito Santo na obra evangelística. Evangelização significa, segundo o autor da revista, testemunhar com ousadia a ressurreição de Cristo pelo poder do Espírito Santo. E as ações geralmente eram acompanhadas de ação social, conforme a gente vê em Atos 4:33, que nos diz: com grande poder os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça. Na continuação desse texto e anteriormente, fala-se acerca de distribuição de bens. Alguns bens eram inclusive vendidos para que a obra missionária pudesse avançar. Então a mensagem missionária é a mesma da igreja local. Aquilo que a igreja prega dentro das quatro paredes é aquilo que precisa ser anunciado fora das quatro paredes. Sendo que muitas vezes algumas estratégias são utilizadas para adaptar exatamente aos costumes e cultura de cada povo ou grupo étnico que nós estejamos. Grupos indígenas, alguns países com culturas diferentes de nós precisamos, às vezes, nos adaptarmos de forma que o evangelho possa ser anunciado de uma forma clara e objetiva e que eles possam entender. Mas precisamos lembrar que o cristianismo ele não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir culturas. Porém, nós precisamos entender que a sua mensagem ela é universal, ou seja, ela é para todos. Então, não cabe a nós cristãos padronizarmos o mundo, e destruir culturas. Não. Cabe a nós cristãos anunciarmos a mensagem do Evangelho a todas as criaturas, espalhados em todos os lugares do mundo. Nesses 2 versículos, nós percebemos momentos diferentes da obra missionária dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 13, versículos 16 e 17, nos diz: então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar: homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me,
O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Em Atos dos Apóstolos 17, 22 a 25, a palavra do Senhor nos diz: Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. São textos muito maiores do que esse, eu trouxe duas partes para compreendermos que em Atos 13, 16 e 17, Paulo está falando para aqueles que já conheciam a Cristo, enquanto que em Atos 17, 22 a 25, Paulo está falando para aqueles que ainda não conheciam o Senhor. Então, nós percebemos que a autoridade é a mesma, mas nós verificamos que o tipo de fala, o tipo de comparação, voltando ao passado, falando do tempo em que o povo era escravidão, agora o povo era livre. E que eles, enquanto cristãos, deveriam permanecer tementes e fiéis ao Senhor. Enquanto que em Atos 17, 22 a 25, nós vemos Paulo também se levantando com ousadia, com intrepidez, anunciando aos ímpios, aos gentios, anunciando as boas novas de salvação, falando acerca do Deus Criador, indo de encontro àquilo que os gregos criam, acreditavam. E ele aproveita, observando os altares nas cidades por onde ele passava e vendo que não tinha a descrição do Deus, ele estava vazio ao Deus desconhecido, ele aproveita aquela oportunidade, aquilo que ele tinha observado e fala acerca do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos claramente que muitas vezes Deus vai nos dar estratégias diferentes, porque nós vamos estar diante de pessoas diferentes. E é isso que nós precisamos, como cristãos, como mensageiros das boas novas de Cristo, entendermos. Nós não estamos aqui para atacar e para desconstruir culturas. Nós estamos aqui para anunciar um Deus que salva, um Deus que ama, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Então, qual seria o maior desafio hoje da Igreja de Cristo? Na parábola que Jesus explica sobre o trigo e o joio, ele fala que o campo é o mundo. Então, a semente é o Evangelho, o agricultor que planta as boas sementes é o Filho do Homem, que é o Senhor, e o campo é o mundo. E as boas sementes somos nós, Então, para onde quer que estejamos, nós precisamos anunciar esse Evangelho. Cada um de nós deve ser uma sementinha, usada para plantar ali a palavra do Senhor no coração do outro. Então, a ordenança de Cristo não colocou os lugares como etapas. A gente não vê o Senhor falando, olha, primeiro você vai em Jerusalém, anuncia o evangelho a toda Jerusalém, depois você vai para a Judéia, anuncia o evangelho em toda a Judéia. Não.
Ele usou o termo tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Ou seja, é uma ação, é uma ideia de simultaneidade. Então, enquanto uns vão ser levados para falar em Jerusalém, outros vão ser levados para falar a Judéia. Ou seja, não fiquem só em Jerusalém e também não fiquem só na Judéia, nem em Samaria. Eu quero que vocês anunciem o evangelho até os confins do mundo. Então, é um dever de cada cristão incentivar missões. Nós vemos essa parábola, nós vemos muito isso, né? O Senhor falando acerca do evangelho que faz, né, cada um de nós sermos semente, sermos trigo, né, para a obra dele. Então, nós devemos incentivar, nós devemos orar pelos missionários e pelos que estão sendo enviados. Nós devemos contribuir financeiramente para o sustento de missionários, porque falar que nós devemos anunciar o reino, isso aí o Senhor já está falando desde o dia em que nós nos convertemos. Então, aquilo que chegou até nós é uma missão, é uma obrigatoriedade, é uma ordenança do Senhor. Agora, além disso, nós precisamos incentivar missões, nós precisamos orar pelos missionários. Existem missionários em lugares nesse campo, que é o mundo, complicados, lugares complicados onde o evangelho não é aceito. E mesmo assim eles estão lá, estão anunciando, fazendo aquilo que muitas vezes a gente não faz. Então, nós precisamos orar também para aqueles que são enviados. Às vezes você muda de cidade, né? Muda de país, e o Senhor está te levando para outros lugares para anunciar o evangelho para outras pessoas. E sem dúvida alguma nós precisamos contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários. Existem muitos missionários passando dificuldade financeira, muitos. Então existem portais de ajuda, né, a missões. Nós temos setores da Assembleia de Deus voltado para missões, missões nas tribos indígenas, missões fora do nosso país, transculturais. Então, basta que você busque informações, você vai ter acesso a como ajudar e também como estão esses campos missionários, como estão esses missionários. Então, é algo que precisa partir de nós. Nós precisamos desejar isso, querer isso como Igreja de Cristo. Em quase 2000 anos, os cristãos seguem anunciando as boas novas, discipulando e orando pelos cristãos. Nós vamos, na próxima lição, falar acerca do discipulado, que também é uma etapa muito importante. A mensagem anunciada, aquele que ouve aceita Cristo, e nós precisamos discipular aquele que aceitou a Cristo. Nós precisamos orar pelos novos cristãos. Nós precisamos mostrar a eles o poder da oração na nossa vida, o poder da oração na Igreja de Cristo. E essa máquina que ela é responsável pelo crescimento da igreja. Então, qual é o maior desafio hoje da Igreja de Cristo? É justamente colocar essa máquina para funcionar, né? Com aquelas pessoas que anunciam, com aquelas pessoas que discipulam, com as pessoas que oram uns pelos outros. Isso é o mecanismo que move a Igreja de Cristo na Terra. E a tarefa do cristão ela é exatamente anunciar a Cristo e permanecer nele, porque a nossa vida é um grande testemunho. E quando aceitamos a Cristo e testemunhamos das maravilhas que Deus fez e continua fazendo em nossa vida, nós nos tornamos testemunhas de Cristo, da ação de Cristo em nós. E precisamos permanecer dele. A nossa fé tem que ser constante, não vacilante. Conforme nos diz 1 Coríntios 15, 1, 2. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Paulo está falando, a igreja de Corinto está dizendo que ele estava ali escrevendo para lembrar de coisas que já haviam sido faladas, ou seja, as boas novas de salvação. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei,
Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido, que Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então, Paulo está lembrando aqui a igreja que, da mesma maneira que ele recebeu as boas novas, a igreja em Corinto recebeu, e que era necessário que eles permanecessem firmes, do contrário, a fé deles seria considerada inútil. Então, o que foi anunciado? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Esse Cristo é o Cristo que nos ama, que morreu por nós e que nos salva, da morte eterna. Eu concluo, irmãos, essa lição maravilhosa, uma lição que mexe com o nosso coração, mexe com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, porque nos faz refletir como temos sido, semeadores desse reino. O que temos feito, como temos agido, temos sido bom testemunho, temos falado de Cristo àqueles que perecem, com uma passagem maravilhosa de Atos Apóstolo 1:8 que nos diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, são palavras do Senhor, aonde Ele chama a mim e Ele chama você, que já tem o Espírito Santo de Deus, a pedir mais do Espírito Santo de Deus, a querer mais, a querer o poder do Espírito Santo para anunciar as boas novas, para curar as pessoas, para levar transformação às vidas. O Senhor espera isso de mim e de você. Que assim seja, que nós possamos ser verdadeiros semeadores dessa palavra que transforma e que traz vida e vida abundante. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, que possa me abençoar e que venhamos daqui para frente a falar mais, a anunciar mais e a testemunhar mais dessa palavra de boas novas de salvação, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição, felizes porque o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Que você possa continuar a sua caminhada, anunciando as boas novas de salvação a todas as pessoas que estiverem ao seu redor. E também contribuindo e orando. Muitos missionários estão precisando de ajuda. Busque ajudá-los da melhor forma possível, da forma que você puder. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, bendizemos o seu nome e te agradecemos, Senhor, por essa aula, por ter falado aos nossos corações, por estar, ó Deus, a cada domingo nos instruindo a viver uma vida que agrada a Ti. Pai, nós sabemos da nossa missão, que essa missão, ó Senhor, a cada dia, Senhor, possa realmente ser viva em nossos corações e que possamos aproveitar todas as oportunidades, Pai, para falar do Teu amor, para falar do plano da salvação, para falar de Jesus. E, ó Deus, nesse momento, alguém que ouve, alguém que assistiu essa aula, ainda não teve encontro contigo, que o Teu Espírito possa tocar e que essa pessoa possa aceitar, te seguir, te servir, porque não há coisa melhor nesse mundo do que ser filho Teu, do que te servir, do que te seguir, ó Deus, nessa terra, Pai. Ó Deus, do que ter a vida, Senhor, inclinada à Tua vontade, porque a melhor coisa que tem é fazer a Tua vontade, Senhor, é viver segundo a Sua vontade, meu Deus. Por isso, toma vida, Senhor, daquele que nos ouve nesse momento, cuida da nossa família, meu Deus, trate-nos por dentro, Senhor, arranca de nós tudo que não provém de Ti, nos dê um coração inclinado cada vez mais a missões, meu Deus, seja contribuindo, meu Deus, seja falando do Evangelho, seja orando, meu Deus, pelos missionários, pelos países, Pai.
Ó Deus, nesse momento levantamos um clamor, levantamos uma oração, uma petição, ó Deus, pelo nosso país. Que o Senhor possa, ó Deus, sarar a nossa terra. Que o Senhor possa, Deus, tratar, Senhor, dos corações, Senhor. Venha, ó Senhor, com a sua misericórdia sobre nós, sobre os governantes, meu Deus. Pai amado, vem com cura, Senhor, vem com libertação, meu Deus. Ó Deus, arranque todas as cadeias que aprisionam a nossa nação, Senhor, porque nós somos seus, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, venha sobre nós, meu Deus, cuida, Senhor, e guarda de cada missionário no campo missionário, onde quer que esteja, Senhor, suas famílias, Senhor, suas finanças, Senhor, as igrejas missionárias espalhadas pela terra, Senhor, que possam, ó Deus, cada vez mais apoiar, Senhor Jesus, os missionários, Senhor Deus, Pai, a começar por nós, meu Deus. Por isso, Senhor Deus, amado Deus querido, muda, Senhor, o quadro, Senhor, que estamos vivendo, Senhor. E nós sabemos que essa mudança é a partir do seu evangelho, Pai. Por isso, Deus, usa-nos, Senhor, conforme o teu querer. Usa-nos, nós estamos aqui, Senhor, para fazer, Senhor, a tua vontade, meu Deus. Nos dê um continuar de semana maravilhoso na tua presença, Senhor. Que a sua presença seja sentida, seja notada, Senhor, no culto desta noite, meu Deus. Que o púlpito seja, ó Deus, amado, Deus querido, o local de glória da tua presença, quando a sua palavra for lida, Senhor, for explanada, meu Deus. Que os louvores cheguem aos altos céus, Senhor, e que as nossas vidas sejam não só alimentadas, mas transformadas pelo doce Espírito Santo, Pai. Esse é o nosso pedido, nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Um grande beijo meu e de toda a minha família. Fique com Deus.